Bem, boa noite a todos. Hoje, dia 15 de dezembro de 2022, estamos dando início a mais uma reunião conjunta das comissões de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial e de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OAB Jabaquara Saúde. Hoje, duplamente especial a nossa reunião, porque justamente é a última reunião do ano, é um encerramento, apesar de ser virtual, né? A gente não estar presencialmente, não só dessa vez pela Covid, mas por problemas ali de logística, né? De disponibilidade do auditório da nossa subseção, ali que está em reforma, está tudo complicado. Então, estamos ainda na parte virtual. Quero dar, então, e o segundo motivo é o lançamento do e-book, né? Com certeza também muito especial, comecei a falar, quase que não falo da parte mais importante, o lançamento aí da obra, que nós vamos ter a parte a obra vai estar em meio digital agora, né? Que é o e-book, e em fevereiro nós vamos ter o livro físico também, uma cerimônia, acho que vai ser muito bacana, né? Num sábado, dia 4 de fevereiro, né? E daí a gente vai poder se reencontrar, vai poder, né? Segurar, cheirar o livro, né? Tem todo aquele lance, né? Autografar, né, Paulo? Autografar, né? Tem todo aquele lance visual, tátil, né? Que a gente tem com o livro físico, né? Principalmente, talvez, nós aqui da velha guarda. Não sei se os mais jovens também, mas a gente tem um lance aí bastante sensorial com o livro, então vai ser algo muito, muito bacana também. Eu queria, então, agradecer a presença de todos, né? Para dar início à nossa reunião na noite de hoje. E queria passar aí a palavra para a doutora Viviane para fazer suas palavras iniciais hoje. Obrigada, doutor Paulo. Boa noite a todos. Obrigada aí pela presença. Obrigada pelo trabalho que vocês desenvolveram, que a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouquinho. Hoje é uma reunião de agradecimento por esse ano. A gente vai fazer uma rápida retrospectiva. A gente costuma dizer que a nossa comissão é uma comissão que visa compartilhar conhecimento, né? E a comissão não é a Viviane, não é o Paulo, mas é a colaboração de cada um de vocês. E esse ano a gente aprendeu muita coisa, que a gente vai estar repassando aqui com vocês, só para estar agradecendo as pessoas que colaboraram, né? Mais para frente a gente vai estar divulgando um vídeo para estar publicando nas nossas redes sociais e citando as pessoas que participaram dessas apresentações, que compartilharam esse conhecimento, tá bom? E na sequência a gente vai estar dando a palavra para que cada um dos autores possa falar um pouquinho dessa experiência de escrever o e-book, como que foi isso. Não falar muito para não tirar também a curiosidade com relação ao artigo, né? Que o pessoal precisa ler ali também, né? Mas falar um pouquinho como que foi escrever, que ficou muito bom. A gente leu tudo, assim, eu adorei, assim, achei fantástico, ficou sensacional. Vocês estão de parabéns, os autores estão de parabéns, foi muito bom mesmo, tá bom? Paulo, você quer projetar rapidinho, só para a gente... Com certeza, com certeza. Tá. Talvez antes, dentro do nosso ritual, a gente não tirou a foto, A né, Viviane? foto, é verdade, Vamos vamos abrir convidar as a quem câmeras. puder abrir a câmera, né? Muitos estão já abertos, para a gente fazer o registro da nossa foto de abertura aqui dos trabalhos de hoje. Quem puder abrir. Então vamos lá, deixa eu ver, Ctrl Alt, vamos lá, 3, 2, 1. Aí, ixi, bem a hora que a Roberta, espera a Roberta entrar, sinalizou que tinha gente entrando, tirei a foto. Era para esperar a Roberta, tá certo. Vamos ver ela entrar, daí a gente tira. Pronto. Então vamos lá, de novo, 3, 2, 1. Pronto, não fez o barulhinho de clique, mas acho que foi. Deixa eu tentar colocar lá no nosso grupo. Depois nós colocamos no grupo dos autores também. A gente tem o grupo Perfeito. da comissão e dos autores também, tá? Deu certo a foto, Paulo? Deu, postei lá agora. Tá todo mundo chegando agora, tá?
Então, tá bom. Tá uma loucura aqui. Tô apertando um monte Trânsito. de botão, todo mundo Trânsito. entrando, exato. Olha, quanta gente. Foi o que eu falei, fui fazer Nossa, isso, você apareceu um quer tirar monte. outra, então? Não, daí fica para o encerramento, para os Tá bom, resilientes, ficam para o encerramento aí. tá legal, Então, então. deixa então projetar aqui a tela. Vocês estão vendo? Agora sim. Então, a gente vai só fazer uma rápida retrospectiva desse ano, né? O que nós falamos. Então, no começo do ano, a gente fez uma reunião para planejar o semestre de 2022. Aí, em fevereiro, o Paulo e o Jorge falaram da Autoridade do Brasil e da Autoridade de Proteção de Dados da França. Em março, tivemos uma reunião sobre metaverso, NFT e também um debate sobre o acórdão referente a crédito consignado e LGPD. E aqui na coluna a gente tem todos os palestrantes que participaram, né? O João Vitor, a Jane, a Cris, a Vanessa, o Guilherme, a Inês e o Paulo também. Em abril falamos sobre proteção de dados e formas de pagamento com o Jorge. Maio conversamos sobre smart contracts com a Ana Carolina e a Andrea. Podemos por próximo. Em junho tivemos os nossos convidados palestrantes, né, o Marcos Tupinambá e o delegado José Mariano, para falar de ameaças cibernéticas e fraudes com criptomoedas, que foi uma reunião aberta. Em julho tivemos uma reunião para planejar o segundo semestre. Em agosto também tivemos um convidado especial para falar sobre perícia digital, que é o Marcelo Nag. Setembro falamos sobre dano moral e julgados de LGPD no TJ São Paulo, com o Bruno e a Márcia. Em outubro, falamos sobre a plataforma CEP, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, a união dos serviços digitais de todos os cartórios do Brasil, com o Marcelo e o Jorge. E em novembro, a Letícia e a Ana fizeram uma apresentação sobre LGPD e pessoa com deficiência. Ou seja, né, foi um ano riquíssimo. E hoje, né, teremos o lançamento do e-book, né, com todos os autores, reunião virtual, e já começamos o ano de 2023 com uma reunião presencial, que é o lançamento do livro físico, né? Então, a gente queria agradecer cada um de vocês, quem palestrou, quem participou, por todo esse trabalho, por todo esse conhecimento compartilhado, porque vocês que fazem a comissão, né? A comissão, ela existe porque vocês colaboram, e a gente conta com a colaboração de vocês também aí no ano de 2023. É isso, então. Paulo, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Se o pessoal que palestrou também quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Justamente reforçar, né, esse ponto de que foi um ano muito produtivo, né? A gente faz aquele planejamento e vai meio que parece que gota a gota, né? Mas a gente não desperdiçou aí nenhum dos meses, né? Ou seja, desde janeiro, que foi um planejamento, mas também foi uma oportunidade para a gente se organizar. Então, a gente vê aí que conseguiu discutir uma série de temas bastante relevantes, né? E cumprir, né, uma das principais objetivos, né, que a doutora Terezinha e a diretoria atual e anterior também coloca da casa para as comissões, que é trazer conhecimento para a advocacia jabaquarense e paulista, né? Então, o que deixa muito feliz é isso aí, né? Ou seja, a gente conseguir produzir, conseguir fazer todo esse conteúdo, né? E para muitos realmente é uma primeira oportunidade, né? Vocês vão falar, né? Mas eu sei que talvez muitos aí foi o primeiro artigo, né, que vão ter publicados. Então, tudo isso, né, toda essa produção, eu acho que é muito importante, muito bacana aí, tanto para nós que participamos para a comissão, quanto o legado que a gente deixa de conhecimento para os colegas aí jabaquarenses e paulistas, né, da nossa advocacia. Então, eu acho que demonstra aí que as comissões aí cumprem esse objetivo aí, que é das premissas da diretoria da nossa subseção. Então, era isso que eu queria adicionar aí, e também agradecer muito, né? Super fantástico aí
a colaboração de todos, né? Realmente a gente tem reconhecidamente aí comissões aí bastante ativas e fica muito feliz, né? Não por nós em si, né? Mas pelos colegas, né? Eu acho que é muito importante isso daí, né? Todo mundo se ter oportunidade de aprender e se desenvolver aí em conjunto, né? E, Exatamente. e falando sobre a obra, como é que você quer fazer, Liliane? Quer que eu leia a apresentação para a gente fazer a abertura? Como é que você quer? Eu acho que a gente só pode contar um pouquinho, né, de como começou, Tá. né, Uhum. Então, a no palavra é começo sua. do ano, no começo do ano passado, a Letícia entrou em contato com a gente, que ela teve essa ideia, né, de fazer um e-book sobre, a Letícia está aí, né? Oi, Letícia, boa noite. Ela chegou Oi, de pessoal, fazer, boa noite. tudo bem? De Tudo fazer bem? esse e-book sobre inteligência artificial, a gente apoiou, falou, claro, né, vamos, né, a gente já tinha uma experiência de um outro e-book sobre LGPD, e a gente gostou da ideia, aprovou, aí o João se juntou a nós aí como organizador junto com ela, e aí foi feito o convite para os autores, e várias pessoas entraram, né, e toparam escrever, deu bastante trabalho, gente, é que nem um programa de televisão, a gente vê o programa, mas vocês não fazem ideia do trabalho que tem, assim, nos bastidores. Muito, 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 muito trabalho, muito. Mas valeu a pena, né? E o resultado ficou fantástico, muito bom, né? Até mais do que a gente imaginava, porque a gente falou no e-book, pensava num livro físico, né? E aí conseguimos o livro físico, né? Editora, todo mundo colaborou, né? Com a questão financeira, né? Daqui a pouco o livro está nas nossas mãos aí. Então foi sensacional, foi muito legal, né? Teve muitas reuniões, muito trabalho de bastidor, né? E saiu, e o resultado está aí, né? Então a gente só tem a agradecer o pessoal que colaborou, muitas pessoas da comissão, muitas pessoas que não eram da comissão também que colaboraram, de outras comissões também, todos bem-vindos, e é isso, a gente tem muito a agradecer a vocês, tá? E agora a gente vai deixar cada um falar um pouquinho, né? Paulo também, se você quiser falar, fica à vontade, e os organizadores também, e os autores, tá bom? Uhum. Não, perfeito, Viviane, é exatamente isso, né? Ou seja, voltando ao que acabei de dizer, dentro daqueles objetivos que a gente tem na comissão, né, que é disseminar o conhecimento e os estudos e aperfeiçoar a advocacia, acho que o livro foi assim, né? O e-book livro foi uma iniciativa muito boa, né? Realmente, parabéns, principalmente a você, Viviane, aos dois coordenadores, né, que tiveram muito trabalho, né? Eu tenho que admitir, dessa vez eu fiquei no bastidor do bastidor aqui, de repente, quando uma bola caía, eu ia lá e pegava, né? Mas não fiquei no Ah, jogo, estava meio no mais ou banco lá. menos, Paulo. Fiquei, Vamos não. lá. Você conseguiu uma coisa muito boa. O Paulo Sim. que conseguiu o Bruno Bione, que é o prefaciante, que foi uma coisa muito difícil também, que a gente já tinha É uma tido umas questão. outras tentativas, né? E o Paulo foi lá e Sim. conseguiu. Agradeço até a Jane, que estava do meu lado também, ali, né, no momento em que. E é realmente algo que você precisa conhecer a pessoa, precisa esperar o momento, né? Então, eu sei que gerou até uma certa expectativa, né? A Letícia e o João, e aí, está confirmado? Não está? Mas é aquele tipo de coisa, né, que nem namoro, né? Não dá para chegar assim, não, vamos lá e resolver o assunto. Não, você tem que ir, né? Manda uma mensagem, manda outra, né? Daí chega, daí solta o Lero, né? E a pessoa, né, fala, beleza, tô afim, né? Então deu certo, né? Foi algo que às vezes não é tão direto, né? Ele é uma pessoa, o Bruno Bione é um profissional extremamente atarefado, ocupado, inclusive semana passada, né? Ele encerrou os trabalhos na comissão do Senado, né, sobre a questão de inteligência artificial, e essa semana ele foi convidado, mas não pôde participar porque ele está viajando, está fora do Brasil, ele tem uma agenda muito complicada, né, muito, muito tumultuada.
Então, foi muito legal aí, né, poder contar com ele prefaciando. Eu acho que, vamos dizer assim, é aquele lacinho bonito, né? Você tem o livro com muito conteúdo, o prefácio dele é entregar com um laço bonito, né? Como se fosse um presente aí para todos os autores, né? Então, acho era bem isso aí que eu tinha para falar. E queria, então, passar aí a palavra para continuar a nossa noite aqui ao João e à Letícia, né, que foram coordenadores da obra, para eles falarem da experiência, falar e apresentarem os demais autores aí para a gente seguir aí com a nossa reunião dessa noite. Muito obrigado a vocês. Até daqui a pouco. Obrigada, Paulo. Obrigada, Vivi. Vou tomar a palavra aqui. Depois eu passo para o meu co-coordenador master aqui, o João, segurou muito bem comigo, mas até complementando, né, o que a Viviane colocou, mas antes de mais nada, acho muito importante me apresentar, para quem não me conhece, né, que está aqui participando da live, meu nome é Letícia, eu trabalho no mercado de seguros, já tem mais de 10 anos, me especializei em direito digital, de PO, e, enfim, é uma área que mostra muito interesse. A inteligência artificial é um tema que me atraía bastante, verificava muita dificuldade de me aprofundar em certos assuntos, né, relacionados ao direito com a inteligência artificial, e aí que teve a ideia, né, de criar aí esse e-book, claro, graças, né, esse projeto se tornou realidade a todos os autores que aqui estão presentes. Então, meu muito obrigada a todos os autores. A gente tem aqui convidados também, né, que não fazem parte das comissões, mas que já tive o privilégio de estudar junto, o privilégio de dividir artigos em conjunto. Então, é muito gratificante isso também, ver todo mundo topou, abraçou esse projeto, deu o seu máximo, mesmo com todos os obstáculos e dificuldades. Foram muitas conversas. Aqui ninguém é expert no tema, foi realmente muito desafiador. Então, parabéns para todos, tá? Muito obrigada. Falando brevemente também, agradecer novamente ao João, né, o nosso co-coordenador aqui, que ajudou muito, muito mesmo no meu dia a dia, a Viviane, o Paulo, o apoio também da própria OAB, né, da nossa subseção, que abraçou aí também esse projeto. Acho que isso é muito importante frisar aqui também. João, fica à vontade com a palavra. Obrigado. Eu falei que hoje eu não ia falar muito, né? Porque vocês já me conhecem. Então, se eu começar a falar aqui, vai ficar 2 horas. Então, vou ser bem breve. Quero agradecer a todo mundo pelo comprometimento, pelo apoio também. Então, deu tudo muito certo. Fiquei muito feliz com o resultado. Desde o início, eu sabia, sentia ali que ia ser algo muito legal de se trabalhar, mesmo com todo o problema, com toda a expectativa, né, que a gente tem, aquela ansiedade, enfim. Quero simplesmente agradecer a todo mundo, tá? Me mantenho disponível novamente aí, caso vocês precisem de alguma coisa, por uma versão 2, 3, 4, 5 e daí em diante. Então, contem comigo, tá bom? E do meu tema, eu escolhi um tema relacionado à inteligência artificial e à sustentabilidade, que eu acho que tem tudo a ver com o momento, né? Principalmente com essas novas tecnologias que demandam muita energia, e não só uma energia no sentido de energia, mas uma energia mental também. Então, enfim, espero que vocês gostem do meu tema. Tive a oportunidade, claro, de ler o tema de todos vocês, então gostei muito dos temas, a gente trabalhou no sentido que eles não se conflitassem, então acredito que tenha sido bem abrangente, né? Tem muita coisa para a gente trocar de figurinha depois, de ideia, principalmente quando o livro físico for lançado. Então é isso. Curtam a noite, quero que vocês também comentem o que vocês acharam do e-book finalizado. E é isso. Muito obrigado. Vocês é que vão passar a palavra para os autores, né, João? Você que vai Sim. tocando tá bom, só para me certificar. Isso. A gente vai por ordem alfabética aqui, né, dos autores, então fica à vontade para falar a doutora Ana Carolina Telles para apresentar o espetacular artigo dela. A Ana está presente, Paulo?
Eu a vejo aqui na live, mas está no mudo. Ela está aqui, sim, mas está no mudo. Vamos aguardar ela retornar, então. O próximo, então, é o Dr. Caio Aidar. Doutor, fica à vontade para falar. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Então, tá bom. Bom, também queria agradecer a comissão, o João, a Letícia, a doutora Viviane, o doutor Paulo. Eu comecei na comissão na pandemia, porque sempre tive realmente só interesse mesmo no tema do direito digital, e sou muito inquieto. E, enfim, todo esse meu tempo aí de comissão, eu já aprendi muita coisa. Hoje eu estou fazendo uma pós em direito digital. Já tive a oportunidade de trabalhar com alguns colegas aqui. E, enfim, tirei bons frutos aqui. Travou, pessoal? Acho que travou. Caio, você nos Aqui tá. ouve? Ele caiu. Aí. Vamos esperar uns É minutinhos para ele emoção. retornar? Para ver... É emoção. É emoção, tá certo. Não é Ao vivo é fácil. assim. Aguardar que ele conclui o raciocínio, né? Sim. 2 minutinhos. Até aproveitando enquanto o Caio não retorna, pessoal, a Vivi, ela colocou aqui muito o ponto, né, do nosso prefacente, o Dr. Bruno Bioni também, mas infelizmente ele não conseguiu participar aqui hoje conosco, mas muito provável é que a gente consiga contar com ele no lançamento presencial, né, que será em fevereiro, que no final da live nós vamos passar mais detalhes para todos. Você está mutado, Caio. Desculpa, gente. Estou fazendo aqui, apresentando no celular e entrou uma ligação. E eu tinha tentado desligar as ligações, mas vamos lá. Então, eu queria fazer esses agradecimentos iniciais para a comissão como um todo, porque eu aprendi já muito, me desenvolvi pessoalmente, estou me especializando, digamos assim, na área, estou terminando uma pós, e falando bem brevemente sobre o meu artigo, que foi muito gostoso de escrever, em que eu apresento aí um dilema novo, né, que eu acho isso muito interessante, quando as relações novas que se apresentam demandam uma regulamentação, a gente, como operador do direito, faz esse exercício de pensar nessa regulamentação e, no meu caso, de pesquisa, tendo isso, que essa discussão de como se atribuir um direito autoral de uma obra de arte produzida por uma inteligência artificial. Então, eu vou explorar esse conteúdo, essa discussão no meu artigo, convido a todos para lerem, fiquei muito feliz com o resultado. E pincelando aqui, para não dar spoiler, como a doutora Viviane nos alertou, eu falo de diversos processos, de como realmente é essa criação. Isso não é um só processo que se pode criar uma obra de arte via inteligência artificial. E um deles, por exemplo, que eu acho muito interessante, foi um grupo francês que chama Óbvios, que eles fizeram a seguinte questão: eles pegaram, vou falar aqui bem de forma leiga para ficar didático, eles pegaram a inteligência artificial e colocaram obras originais e obras feitas por inteligência artificial. As obras que enganaram a inteligência artificial, que a inteligência concluiu que aquela era uma obra original, mas aquela era falsa, foi que deu origem a um acervo de 11 obras vendidas aí no mercado por questões milionárias, assim. E a discussão meio que se firmou se a autoria iria para o criador do algoritmo da inteligência artificial, para o grupo de arte francês que criou essa ideia de fazer esses testes com a máquina para criar esse acervo, ou seja, para a curadoria ou para a própria inteligência artificial. Então, eu dou essa pincelada de como funciona, trago alguns métodos para essa criação de obra de arte por inteligência artificial
E, por fim, eu termino criando um debate sobre como isso vai ser regulamentado aqui no Brasil, onde o debate ainda é muito prematuro. Aí eu traço alguns rumos, e eu acho interessante também que há sempre um interesse econômico aí, que traz também o debate para o campo filosófico. E eu não vou falar mais muito, vou reiterar meu convite para todos lerem, agradecer de novo, e boa noite a todos. Muito obrigada, Caio. Agora, a doutora Ana está presente, será? Para retomar a aula? Não? Então, vamos seguindo para o próximo, que é o doutor César. Ok. Boa noite a todas e a todos. Neste momento atual, que é muito especial em clima de Natal, eu venho externar aquilo que eu sinto no peito, deixando registrado meus cumprimentos a todos os integrantes da Comissão de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial da OAB de São Paulo, 116ª Subseção Jabaquara Saúde. Na pessoa, principalmente, dos seus presidentes, a doutora Viviane Malanga e o doutor Paulo Purkti. Eu sempre tenho dificuldade de pronunciar o seu nome, mas eu sempre insisto. Eu quero registrar também o destacado empenho dos jovens advogados, doutora Letícia Zampieri e doutor João Vitor de Oliveira Rei, que com o seu brilhantismo, que com a sua dedicação, com o seu foco, conseguiram coordenar os trabalhos desta obra, que pela sua atualidade virá a ser reconhecida como uma das pioneiras a tratar da inteligência artificial aplicáveis ao direito. Eu agradeço o convite e a acolhida nesse seleto grupo de advogados e advogadas que aceitaram o desafio de expor suas ideias sobre um tema tão atual. No meu caso, o tema que me deparei foi a inteligência artificial na apuração dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte do país. E por que eu fiz isso? Eu descobri que eles já estavam se utilizando da inteligência artificial. O Supremo Tribunal Federal, como os colegas sabem, e quem não é advogado, está presente, desconhece, e não tem obrigação nenhuma de saber, por não atuar na área, é a corte máxima do judiciário no Brasil. Ele é o guardião da Constituição Federal. E ele tem uma missão, que é preservar a Constituição. E por ele tramitam os processos disputando assuntos de alta complexidade. E isso gera uma certa delonga no atendimento dos processos que são destinados ao Supremo Tribunal Federal. E a inteligência artificial veio simplificar isso. Hoje, o Supremo Tribunal Federal consta um sistema de inteligência artificial que foi apelidado, foi denominado de Victor. Ele auxilia na classificação e análise da admissibilidade dos temas que têm repercussão. Os colegas sabem muito bem o que eu estou falando e já sofreram muito com isso. E ele conta também agora com a RAFA, cujo nome foi decorrente do nome da inteligência artificial, do sistema de inteligência artificial, que é Redes Artificiais Focadas na Agenda 2030, que é uma ferramenta artificial para classificar ações de acordo com os objetivos de desenvolvimento. Bom, eu vou parar por aí, querendo agradecer também a nossa presidente, que sempre apoiou todas as atitudes e as comissões em geral, sempre sem
criar nenhum obstáculo, muito pelo contrário, incondicionalmente, ela sempre deu apoio às comissões. Então, eu quero deixar registrado também o meu agradecimento à doutora Terezinha Fernandes e convidar a todos para a leitura do texto que eu escrevi junto com vocês e onde vocês poderão conhecer as atividades e as peripécias do casal eletrônico Victor e Rafa. O que será que eles estão fazendo lá no Supremo Tribunal Federal? Fica o convite aberto. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor César. Letícia, a Ana Teles está conosco. Se quiser chamá-la. Está conosco? Tá bem, está aí. Então... Oi, gente, desculpa que eu caí bem na hora que eu ia falar, aparentemente. Mas estou de volta. Pode ter a palavra. Perfeito, gente. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, em especial, obviamente, o Paulo e a Viviane por fazer tudo isso aqui possível, né? Mas, especialmente, a Letícia e o João Vitor, né, um pouquinho mais especial, porque fizeram esse objetivo, principalmente meu objetivo esse ano, eu queria publicar uma obra e sair aí com vocês, com os colegas, eu fico extremamente honrada. Então, eu agradeço profundamente a vocês dois por fazer isso também, né, acontecer aí no final do nosso ano. Bom, o meu artigo, ele vai tratar sobre um assunto bem polêmico, né? A gente vai falar sobre inteligência artificial e os algoritmos enviesados. E ali eu gosto de trabalhar muito a questão que, desde sempre, quando eu comecei a estudar inteligência artificial e como que a gente utiliza os algoritmos para, de certa forma, melhorar a nossa vida, né? Porque a tecnologia, ela foi criada, de certa forma, com essa ideia, né? Como que melhora a sociedade, né? Como que a gente vai melhorar a nossa convivência. Mas, quando eu comecei a estudar, em especial, essa questão dos algoritmos, como que eles podem atuar na nossa vida, e na possibilidade, que é questionável, né? Da transferência de um viés, de um pensamento, vamos ser bem práticos, pensamentos preconceituosos do programador ou da equipe ali que está criando algum tipo de tecnologia, nova tecnologia, e como isso poderia impactar na sociedade que a gente vive. E aí eu comecei a achar um novo mundo, né? Foi como abrir um terceiro olho, e aí eu comecei a ver algumas situações, comecei a pesquisar bastante, eu fui para fora, né? Eu fui para fora, na minha análise ela foi para além do Brasil, né? Na questão, eu estudei um pouco os Estados Unidos, alguns casos também ali na Europa, no contexto do continente europeu, onde a gente tem uma legislação de proteção de dados especificamente muito forte, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda está discutindo regulação de IA, né, como está acontecendo aqui no momento, aqui no Brasil. Então, a gente pode até dizer que o Brasil, dessa vez, não começou atrasado, a gente está no mesmo patamar que outros países. Então, eu comecei a ficar bem abismada, né, porque, de fato, um algoritmo ele pode ser treinado ali com machine learning, deep learning, de uma forma que pode impactar negativamente a vida das pessoas. Então, comecei a fazer essa análise e quis escrever sobre isso, né? Falei isso para a Letícia e para o João, que eu tinha até um estudo sobre isso, para a gente poder utilizar o meu artigo e contribuir aí no nosso livro. E eu fiquei muito feliz, né, da gente conseguir, de fato, chegar até esse momento, né, vai ter o livro físico, enfim, o e-book e tudo isso, mas, de uma forma geral, sobre a minha conclusão, eu espero que vocês possam ler o livro para vocês verem, e cada vez mais, é só um ponto muito importante, né, eu venho conversando com as pessoas da área técnica, né, porque eu sou advogada, trabalho com tecnologia, mas sou advogada, né, sempre tem um limite ali que eu não consigo transpor. E eu fico entendendo que existem umas reflexões que talvez eu não tenha feito por eu não estar na área técnica. Então, talvez poderia sair um volume 2 aí desse artigo, quem sabe na nossa próxima obra aí que a gente vai publicar. Então, acho que é isso aí, o resuminho do que eu falo ali. E aí, agradeço bastante, gente. Estamos aí, juntos. Bacana. Bom, Ana, obrigada. Deixa eu tomar a palavra só um instante. Eu não, quando chega esse tema, eu fico muito empolgado, né? E às vezes eu penso que a gente exige mais da tecnologia do que se exige das pessoas, da cultura, né? Então, quando se fala, por exemplo, em algoritmos enviesados, né? Na verdade, a sociedade muitas vezes é enviesada, né? É um problema cultural que simplesmente a tecnologia vai refletir isso.
Inclusive, eu tive a oportunidade de postar, acho que semana passada, lá no grupo, né, algumas decisões no STJ e tudo mais, né, justamente em relação à questão de testemunho, como é o procedimento de pegar o testemunho. Eles fizeram um grupo de estudos, né, porque justamente falaram que até a forma acaba, a própria memória do ser humano interfere na identificação, né? Então, nós somos muito enviesados, a nossa memória é muito fraca, né? Então, existe uma preocupação até ainda, né, com nós humanos, de a gente mesmo não querendo, a gente às vezes fazer um reconhecimento de testemunho errado, fazer realmente aí um uso errado, né? Então, desculpa aí, Letícia e João, mas eu quis fazer esse comentário, porque eu vejo tanto essa discussão, né, do enviesado, o carro autônomo vai matar a gente. Vai matar, que nem motoristas matam, só que vai matar menos, muito provavelmente vai matar muito menos do que as pessoas bêbadas, drogadas, né? O cara que está distraído ao volante, né? Infelizmente, é escolher, né, o que é melhor aí para a sociedade como um todo. Mas obrigado aí, Letícia e João, pela intervenção aí, pela minha oportunidade. Obrigado. Acho que é super válido e, pessoal, fiquem à vontade também, quem quiser complementar, eu acho que aqui é uma troca, né? Então, aproveitar esse grande momento para a gente poder também colocar nossos posicionamentos. Obrigada, Paulo, pela contribuição. A próxima autora aqui a falar é a doutora Cristina Hang. Então, fica com a palavra, doutora. Está no mudo. Obrigada, boa noite a todos e agradeço do fundo do coração aos coordenadores, aos presidentes, João Paulo, a Viviane, Letícia, João, que realmente se desprenderam e conseguiram fazer um feito de publicar o e-book e o livro físico. Para nós, autores, é uma honra muito grande ter participado, principalmente eu, sabe? E participar do grupo também, da comissão, é, assim, muito bom. O Caio estava falando do curso de especialização, do curso de pós-graduação e das reuniões que ele tem aprendido. Eu só posso dizer uma coisa, que as nossas reuniões da comissão são feitas como melhor do que um curso de especialização, porque os temas que nós debatemos, eles estão atuais. E nós acabamos de discutir um tema, a mídia vem e parece que fica ouvindo a nossa reunião. Isso é muito interessante, porque a gente já fez aquela discussão, tem um suporte, né, um fundamento que outros colegas pesquisaram, e aí a gente pode falar a respeito com autoridade no assunto. Então, a comissão é a união de nós, né, porque eu também faço parte, e que abrilhanta e fortalece a nossa advocacia. Parabéns a todos. O meu tema é ligado com a saúde, e ainda a inteligência artificial e a proteção de dados. A saúde, por princípio, dentro da proteção de dados, ela lida com dados sensíveis. E quem nunca deu seu CPF na farmácia? Mas farmácia tem a ver com saúde? Nossa, tem muito a ver com a saúde, mas ela não é só aquele RG, o seu CPF, né, para ter um desconto. Isso que a gente acabou levantando, que não é só para o desconto. Então, existe um compartilhamento de dados. Nossa, mas eu estava sabendo? Não, né? Porque eu só queria era o desconto no remédio. Mas eles divulgam com outras pessoas. Vocês já repararam que quando você tem, pelo menos no meu caso, né? Quando eu fui dar fui pedir o desconto, ele falava assim: você tem plano de saúde?
Eu falei assim, mas, nossa, até o plano de saúde, com o seu plano de saúde, você tem mais descontos. Então, veja, esse seu dado, o dado pessoal, sensível, que é o seu remédio, que é uma doença que você tem, vai ser, assim, conectado, compartilhado com outros agentes da saúde. Então, é como disse a Ana Carolina, mas esse viés desse algoritmo, ele vai chegar aonde, né? E aí, é esse que é o medo, né? O nosso dado vai ficar sendo analisado e divulgado, fazendo testes por causa do algoritmo. Então, o que resolve para nós? Para nós vamos ver o que a inteligência artificial vai resolver. Nossa, isso, quando você começa a pensar nas pesquisas que são feitas, nos exames laboratoriais e tudo, você, nossa, esse viés está cada dia pior, né? Como diz o Paulo, mas o médico também erra. O médico também erra, mas não precisa todo mundo dar seu dado e divulgar tudo. Esse que foi o nosso mote. O que você fornece, o que é necessário para que seja desenvolvida a inteligência artificial dentro da saúde. Nós precisamos de dados de criança? Precisamos, porque criança também fica doente. Nós precisamos saber do jovem? Precisamos saber do jovem, do idoso, quando que ele toma remédio, que horas que ele toma. Então, são os problemas que a gente acabou percebendo e que, como diz a Ana Carolina, é um viés do algoritmo. A doutora Jane vai continuar a nossa parte para dizer que não é um caos total, não é como eu diria, o fim do mundo, né? Depender da inteligência artificial. Mas é um começo que a gente tem que se preocupar e que ela vai analisar o lado, vamos dizer, o lado bom da inteligência artificial. Eu espero que todos possam ler nosso artigo e, se tiverem alguma questão, nós também estamos pensando no segundo artigo para ver e desenvolver quais são os resultados que hoje nós vamos os resultados que essa inteligência artificial, depois da regulamentação, venha a desenvolver para a área da saúde. Um grande abraço a todos, obrigada de coração. Eu tenho muito orgulho de participar da comissão. Boa noite a todos. Muito obrigada, doutora. Eu não sei se a doutora Daniela Pacheco está aqui. Ela seria a próxima. Doutora, ela avisou que chegaria depois, tá? Ela estava, acredito que numa reunião. Perfeito, então vamos para a próxima. Doutora... Oi, quem está chamando? É Jane. Oi, Jane. Eu gostaria de completar, porque eu escrevi o artigo de IA na saúde junto com a doutora Cristina. Então, claro, por favor. Então, vamos completar o que ela concluiu agora, e aí eu já passo adiante para não voltar ao tema, né? Eu gostaria de colocar todo esse estudo que nós fizemos, até em função de tudo que nós vivemos, né, na pandemia e tudo mais, a saúde, percebemos, né, globalmente, as dificuldades que mude, uma série de coisas. Então, tem a questão toda da proteção de dados, da preocupação com o dado, de como é feito e da própria regulamentação, né, que, como disse a Ana muito bem, nós dessa vez estamos alinhados ao planeta com relação a esses estudos. E nós identificamos no artigo e colocamos algumas informações importantes que, a título de primeiras conversas e debates e reflexões, né, sobre o tema, que, por outro lado, além dessa questão importantíssima da segurança dos nossos dados, existe também a necessidade de se regulamentar para quê? Para favorecer que a tecnologia
tecnologia chegue nos lugares mais distantes, que a telemedicina chegue em lugares que nunca houve um atendimento médico. Então, tem esse outro lado também, que a inteligência artificial, ela chega justamente para, ao meu ver, né, há todos esses riscos e cuidados que a gente realmente precisa ter, e com regulamentações sérias, porque eu não acredito que tenha volta, né? É um caminho meio que sem volta, né? E então eu acho válido também levantar a possibilidade que essa tecnologia vai trazer também acesso, vamos dizer assim, à saúde, vai trazer uma série de possibilidades, né, para a humanidade avançar. E, então, é isso que eu queria concluir. Agradeço sempre, e nessa oportunidade ainda mais, o doutor Paulo, a doutora Viviane, né, toda a nossa subseção aí de Jabaquara, que todo mundo tem essa vontade de aprender e de compartilhar, isso é fundamental. Todo mundo muito comprometido. Especialmente agradeço também a você, Letícia, e ao João Vitor, que são feras, coordenaram tudo com maestria, com muita boa vontade, com muita dedicação, com muito foco, e a todos os demais autores, colegas queridos, né, que a gente está tendo essa oportunidade de deixar um pouco do que a gente faz, né, poder compartilhar com os nossos colegas advogados, e, na verdade, eu comento com a doutora Cristina que o e-book, a importância, acho que, da divulgação é justamente que é uma contribuição para a sociedade, começar, né, a conversar, a debater, refletir sobre o tema, porque a tecnologia, ela avança de uma forma muito, né, voraz. Então, pelo menos, começar a entender isso tudo. Muito obrigada a todos. Para mim também foi uma honra ter sido convidada para o livro, uma honra fazer parte do grupo, né, de pessoas tão incríveis, e além de tudo, além da competência do nosso grupo, eu sempre brinco com o Dr. Paulo, que nossa comissão é gente que faz, que realiza, que compartilha, que divide, que tira dúvida, então isso é fundamental, é um canal incrível para todo mundo aí, né, e se esmerar aos pouquinhos mais em alguns aspectos diferentes na própria profissão. Muito obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigada, doutora Jane. Bom, a próxima aqui que eu vou convidar para a palavra é a doutora Dionice. Oi, boa noite a todos. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. Então, eu sou Dionice de Almeida, né? Eu sou CEO da NV Seguros Digitais, eu atuo no mercado de seguros desde 1997, e eu quero agradecer imensamente aí a doutora Letícia pelo convite, né? Que eu estou muito honrada de estar aqui hoje com todos vocês, e também um agradecimento especial aí à Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. O meu tema, ele foi sobre a inteligência artificial e o que pode dar errado. Então, eu quis trazer um olhar para a gestão de riscos, que é justamente a área em que eu atuo, né, onde as empresas utilizam muito da inteligência artificial e também utilizam-se de ambientes como o metaverso para trazer os benefícios que essas tecnologias elas trazem tanto para a segurança como para as pessoas como indivíduo, mas também eu trouxe um olhar da gestão de riscos, onde cybercriminosos eles utilizam-se dessas tecnologias para cometerem os crimes cibernéticos, né? Então, trouxe esse olhar para que as pessoas fiquem um pouco mais antenadas também com relação ao que pode ser feito de mau uso da inteligência artificial, e como o Dr. Paulo falou muito bem, são as pessoas do problema, não são os algoritmos, né? E aí, trazendo também uma conclusão do que o seguro pode trazer de benefício para esses ambientes, já que precisamos proteger as empresas, precisamos proteger os indivíduos com relação ao mau uso da inteligência artificial. Então, espero que vocês gostem do meu artigo e fica um convite aí para a leitura. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Bom, vamos para o próximo, então, para a gente, assim, estamos dando uma dinâmica, porque são muitas pessoas para falar, tá? Até para a gente não estourar o horário aqui, que muitas pessoas também têm compromisso, enfim. A próxima pessoa que eu vou chamar aqui para falar é a doutora Gabriela Barreto, junto com a doutora Ana Paula Cantodeleiro.
Olá, muito boa noite a todos. Parabenizar a presidência da comissão por toda essa iniciativa, esse trabalho realizado ao longo do ano, tanto o Paulo, na figura do Dr. Paulo, quanto a doutora Viviane, e parabenizar a coordenação de Letícia e João Vitor, eu que já sou idealizadora de um projeto, Empreendedoras da Lei, de editora própria, sei o quanto é desafiador tudo isso. Também, na figura da doutora Ana Paula Canto de Lima, através da editora própria dela, pôde fomentar toda essa iniciativa com essa obra, esse grande legado, não só para a OAB de São Paulo, mas também para a seccional de Jabaquara. Eu acho que, nossa, não só os membros da comissão, mas como todos os leitores, todos os jovens advogados. Eu achei incrível esse paralelo do Dr. César abordando sobre os robôs. Poxa, eu já escrevi muito sobre o Vitor, já palestrei muito, e isso é de suma importância para a sociedade. O nosso tema, abordando sobre a inteligência artificial, tanto os desafios éticos como os regulatórios. Fizemos uma introdução básica sobre esse futuro aí das novas tecnologias e fizemos esse paralelo de conceito, de questões mais voltadas para a advocacia como um todo, abordando a inteligência artificial, além de prática, é o que eu sempre falo. Tanto eu leciono sobre isso, como a gente poder encaixar desde a gestão, desde a operação, desde o peticionamento, desde os contratos, desde passar essa segurança jurídica necessária com a proteção dos dados, enfim. Abordamos também o foco inteligência artificial na advocacia, no segundo tópico, bem como o Big Data e a ética, o impacto disso tudo a longo prazo, pensando nos dados sensíveis, a governança de dados. Frisamos também os desafios regulatórios da inteligência artificial, fizemos um paralelo com o marco legal da inteligência artificial e umas considerações finais, como definir limites, damos esse insight, desde a definição dos limites, quais os parâmetros básicos da utilização, quais os padrões e as delimitações que a gente pode aceitar a relação da inteligência artificial e o direito, o que é que se considera relevante, com a preservação desses direitos fundamentais, tanto do ser humano, quanto da liberdade, quanto da privacidade. São ideias a longo prazo, visando tanto a proteção de dados, quanto a transparência, a ética, a dignidade, a segurança como os pilares. Eu espero que você, leitor, eu espero que todos os coautores estão de parabéns. Eu vejo assim, uma base de estrutura, tanto de profissionalismo quanto sociedade. É o que eu sempre falo, escrever uma obra plantar uma árvore, um filho gerado, você não sabe quem será o leitor, em qual lugar do mundo, qual a virada de chave. Nós estamos tendo esse poder, essa proposta de mudar vidas, de transformar histórias, e nós, como operadores do direito, parabenizar todas as advogadas mulheres presentes também nesse grande dia, mais um dia celebrando a advocacia e mulher. Ano passado eu estava lançando Empreendedoras da Lei em Feira de Santana e Salvador, então só prova essa construção de próximas gerações pensantes e que efetivamente constroem legados jurídicos, sociais, educacionais, e que esse é o nosso papel fundamental como operador do direito. Obrigada por tudo e aguardo todos vocês em Fortaleza. Muito obrigada, doutora. Com certeza. Vamos fazer aí, quem sabe, uma próxima exame edição em Fortaleza. Já pensou? Olha aí, Jericoacoara espera todos vocês. Oh, saudade, boa. Obrigada, doutora. Boa noite. Obrigada. Eu vou retomar aqui um pouquinho para trás para dar a palavra para a doutora Daniela Pacheco, que acho que retornou aqui conosco. Então, doutora, fica à vontade, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Desculpem meu atraso, estava em reunião. Bom, estou feliz demais em ser co-participante desse projeto, algo que realmente a gente foi pensando, idealizando junto, né? Todos juntos, mas essencialmente Letícia e João, vocês fizeram um trabalho incrível na gestão e condução desse projeto, com apoio de toda a nossa comissão, então tenho certeza que todos nós estamos muito honrados em participar e celebrar essa conquista ainda no final do ano, e comecinho vai ter mais.
Bom, comentar um pouquinho do meu artigo, eu acho que eu trouxe um ponto que, para mim, especificamente, é bem conflitante quando a gente fala de inteligência artificial e algoritmos. Um assunto que eu sou apaixonada, amo estudar, amo entender o impacto disso na nossa sociedade, não só no aspecto jurídico. E isso, de certa forma, me traz um receio pessoal, particular e até profissional. E no meu artigo, eu trago um pouco o questionamento de até que ponto as nossas decisões, o nosso comportamento não tem uma certa modulação ou influência dessas construções baseadas através da inteligência artificial e dos vieses algorítmicos que a gente até já foi tema e tem até artigos no nosso livro nesse sentido. E quando eu falo da modulação em si, desse comportamento, até o meu artigo pode ser até um pouco mais social, no sentido de que eu trago questões psicológicas e bem emblemáticas, porque o nosso comportamento ele pode ser modulado de várias formas, em várias condições, em vários momentos da nossa vida, tem estudos muito fortes sobre isso. A gente se depara que a tecnologia, as mídias, as reportagens veiculadas, elas são formas de modulação do nosso comportamento. A gente não precisa ir tão longe assim, a gente acredito que todos sofremos com o impacto da eleição, não pelo resultado, mas pela a dualidade que virou o país, né, essa quebra que virou o país, então um impacto muito grande. E quando a gente volta para uma análise de mídia, uma análise construída, uma análise modulada, a gente esbarra de cara com a teoria das agendas. E hoje, quando a gente pensa em vieses algorítmicos, quando a gente pensa em construções e modulações, ela nada mais é do que fundamentada por teorias de agenda. Eu não sei se eu tenho muito mais tempo para falar, mas basicamente o que a gente conhece, sabe de teoria de agenda, teoria das agendas, são programações temáticas de coisas que a gente vai absorver em determinada canal, de determinada forma, e a internet se apropriou muito disso. Então, não é incomum a gente abrir aqui o nosso celular e numa página do UOL, do Google, nós todos vamos ver praticamente as mesmas matérias, parece que o mundo está versando sobre as mesmas coisas, e isso que é a teoria da agenda. O que isso tem a ver com a tecnologia, com a inteligência artificial, é que hoje a gente acaba, sem perceber, sendo modulado, sendo provocado a pensar e a tomar atitudes muito parecidas e conectadas de acordo com o que a gente recebe. Então, a gente vê isso pelo nosso próprio feed do Facebook ou pelos filmes que a gente recebe do Netflix. São proposições, são sugestões que vão nos modulando, que vão nos formando, que vão trazendo confirmações de pensamentos que às vezes a gente nem tem. E acaba refletindo até na nossa própria atitude, no nosso próprio controle. Por isso que, no meu artigo, eu falo de sociedade do controle, né? As mídias, como que a inteligência artificial, através dessa construção, como que esses algoritmos estão sendo construídos e sendo um impacto, às vezes, positivo no nosso comportamento, mas às vezes muito negativo. Então, o que vai ser do nosso futuro, com as nossas mãos dadas com os robôs e inteligência artificial, a gente ainda não sabe. Mas aquilo que a gente puder ponderar e não esquecer da nossa humanidade, da nossa essência, com certeza vai trazer um certo equilíbrio para o uso dessas ferramentas, para o uso da inteligência artificial e para a construção dos vieses algorítmicos. Pessoal, obrigada, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Agora, a próxima aqui é apresentar mais um excelente artigo, porque todos, assim, gente, a obra está incrível. Realmente, acho que a gente conseguiu aqui atingir o nosso objetivo, além, né, do que nós esperávamos, inclusive. Então, por favor, doutora Graziela Velasco, a palavra é sua. Boa noite a todos. Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Graziela Velasco. Eu sou presidente aqui da Comissão de Direito Securitário da OAB de Campinas. E eu tive a grande alegria de receber aí o convite da doutora Letícia
para integrar aí no projeto, escrever aí um artigo para a inteligência artificial e o direito. E eu contribuí com o artigo Como a inteligência artificial pode ajudar na gestão do risco no contrato de seguros. Desde quando eu assumi a presidência da comissão aqui de Campinas, eu venho buscando popularizar e conscientizar a sociedade com relação ao contrato de seguro. E não é diferente na inteligência artificial e no gerenciamento de risco, né? Então, eu tentei escrever de uma forma simples e objetiva de como que a sociedade pode se conscientizar sobre o risco, a gestão de risco, como a inteligência artificial pode ajudar na gestão de risco e, lógico, a mitigação do risco através da contratação do seguro. Parabenizo a Comissão de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial da OAB do Jabaquara Saúde e meu agradecimento a todos os participantes desse projeto. Estou muito feliz e espero que eu atenda a expectativa de todos e qualquer dúvida também estou à disposição para debate. Obrigada. Obrigada, doutora. Nós que agradecemos por ter aceito o convite também. A próxima a falar é a doutora Graziela Rosa. Por favor, doutora. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Letícia. E já inicio, antes de me apresentar mesmo, parabenizando a todos os colegas pela obra. Todos aí, como a Letícia já comentou, a doutora Viviane, o doutor Paulo, todos os textos ali, todos os artigos ficaram excelentes. Eu acho que foi um desafio, sim, né, iniciar ali, ter essa iniciativa de falar de um tema que ainda não está amplamente debatido, que tem muitos desafios, até aqui na nossa atuação, né, na prática, a gente se depara com vários casos concretos aí envolvendo já a inteligência artificial, e aí temos poucos autores ainda debatendo sobre essa questão, né, não está amplamente ali pacificado, vamos dizer assim, na doutrina. E o meu texto, então, aí me apresentando, sou Graziela Rosa, eu atuo como DPO as a Service, atuo no direito digital e venho de uma bagagem de contencioso civil, e com essa bagagem, o texto, ele buscou refletir os impactos jurídicos que nós, advogados ali também, atuantes, toda a equipe ali que envolve também a cerca, trata, né, ali, os sistemas, os direitos ali do próprio ali de softwares, envolvendo também os profissionais de TI nesse debate, acerca de impactos jurídicos em relação às tomadas de decisões de inteligência artificial e que pode levar a uma demanda ali, um contencioso, um questionamento, a questão até de pedidos ali de direitos de danos morais, como que seria isso, uma reflexão, né, na verdade, aí como que seria questionado, como que seria levado isso no judiciário. Aí também deixei ali no texto, no artigo, algumas reflexões em paralelo também à Lei Geral de Proteção de Dados, que traz um rol de direitos ali dos titulares, essa proteção de dados assegurada, e uma outra reflexão da nossa dicotomia, porque hoje a gente tem um exponencial crescimento ali, evolução da tecnologia, e que dificilmente vai ter um retrocesso. Cada vez mais a gente vai ter a inteligência artificial em vários meios e em várias situações e na nossa rotina. Então, como conviver aí com toda essa implementação da tecnologia, de decisões automatizadas da inteligência artificial e equilibrar com os direitos ali dos cidadãos, direitos dos titulares de dados em relação à proteção de dados, mantendo até a transparência ali do tratamento quando a gente fala de uma decisão automatizada, como que isso vai ali acarretar de interferência na vida do cidadão. Então, convido a todos a leitura do artigo, parabenizo novamente e obrigada, Letícia. Imagina, nós que agradecemos aqui. Muito bom. Próximo aqui que eu vou convidar para falar e apresentar, também sou suspeita, gente, porque eu amei todos os artigos, ficaram excepcionais. É o doutor Jorge, por favor, doutor Jorge. Boa noite a todos. Eu agradeço, primeiramente, né, ao doutor Paulo, a doutora Viviane, a doutora Letícia e ao doutor João pela oportunidade. Coube a mim escrever um artigo sobre a regulamentação da inteligência artificial.
para poder escrever sobre esse tema, eu fiz um estudo, tá? Partindo de uma recomendação que existe da OCDE, que é a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Eu também me baseei no livro branco que a União Europeia editou para tratar do tema. Eu fiz um estudo sobre a proposta de regulamento europeu para inteligência artificial, e no Brasil eu estudei a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, e eu também li e estudei os vários projetos de lei que existem no Congresso Nacional a respeito dessa regulamentação. E um ponto comum, tá, de toda essa documentação, todos esses estudos, todas essas propostas de regulamentação, é que a inteligência artificial ela oferece muitos benefícios, tá? E ela deve, sim, ela deve se desenvolver e ela deve trazer benefício para as pessoas. Agora, essa mesma inteligência artificial, ela oferece riscos. Esses riscos, eles devem ser avaliados e são avaliados para cada tipo de inteligência artificial. Tanto que na União Europeia existe uma classificação desses riscos. Aquelas inteligências artificiais que oferecem risco pequeno, elas não têm necessidade de uma legislação tão rigorosa. Ao passo que aquela legislação, as inteligências artificiais que oferecem um risco muito grande para as pessoas, elas têm que ter uma regulamentação mais rigorosa, tá? Mas essa regulamentação mais rigorosa, ela não pode impedir o desenvolvimento tecnológico, tá? Então, deve haver um equilíbrio entre a proteção dos direitos individuais das pessoas e a segurança jurídica que as empresas, que os institutos de pesquisa, as organizações nacionais, elas precisam ter para investir nessa tecnologia, tá? Então, existe a legislação tem que proteger as pessoas, tem que permitir o desenvolvimento tecnológico e ela deve ser, digamos assim, ela deve ser modulada de acordo com o grau de risco que essa tecnologia oferece, certo? E, dito isso, tá? Como vai ser feita essa regulamentação? Essa regulamentação, ela precisa olhar para a legislação já existente. É assim que faz a proposta da regulamentação europeia. Ela analisa o que existe de regulamentação, ela adapta de acordo com os riscos, né, e as características da inteligência artificial. E ela deve ser flexível, muito flexível essa regulamentação, porque a inteligência artificial ela vai evoluindo dia a dia, ela vai evoluindo, então você não pode ter uma legislação engessada, você tem que ter uma legislação flexível que abranja essa nova tecnologia, que ela vai mudando, tá? Pois bem, e qual é o panorama atual? O panorama atual que nós temos hoje no mundo, né? No caso do meu estudo, eu, né, por uma questão de delimitar um pouco esse estudo, eu me ative à União Europeia e ao Brasil, tá? Em que pé que a coisa está na União Europeia? Hoje mesmo eu entrei lá no site do Parlamento Europeu e a proposta que foi apresentada ao Parlamento Europeu, ela ainda está sendo analisada ainda no Conselho da União Europeia, tá? E ainda não houve aprovação por parte do Parlamento Europeu. Então, me lembra bem a questão, uma observação que a Ana Teles falou, né? Ela disse que a gente não está, assim,
atrasado em relação a essa questão né? Ainda existe discussão na União Europeia e ainda não existe ainda um regulamento europeu para tratar da inteligência artificial. Tal a importância do tema. No Brasil, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, mas em 6 de dezembro, a Comissão de Juristas, o Senado Federal, existe ainda hoje vários projetos de lei que tiveram iniciativa na Câmara ou no Senado e que eles tratavam de uma maneira assim dispersa, assim cada um tinha um enfoque. Um projeto de lei tinha enfoque na regulamentação da OCDE, outro já tinha na Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, outro já tinha influência da União Europeia. Então, o que o Senado fez? Em abril agora do ano, desse 2022, né, foi formada uma comissão de juristas, né, pessoas que estão ligadas à tecnologia, que são juristas, né? E foi feito, né? Essa comissão de juristas, ela elaborou um substitutivo para todos esses projetos de lei que até então estão em trâmite no Congresso Nacional. Para vocês terem uma ideia, esse substitutivo tem 900 páginas. Tá? Só que ele ainda não foi disponibilizado, tá? Eu estou aguardando, tá? A disponibilização desse material para poder estar continuando o meu estudo a respeito, né? E na verdade, eu fico feliz com isso, né? Porque o tema que eu escrevi, o meu artigo é bastante atual e a discussão ainda não se esgotou, né? Então, ainda tem muita coisa para vir. Mas eu recomendo, né? Assim, eu gostaria que aquilo que toda essa dedicação que eu tive para escrever esse artigo, né? As pessoas possam aproveitar. Então, eu ficaria feliz que as pessoas, né, reservassem um tempo para ler aquilo que eu escrevi. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Jorge. A próxima que eu vou convidar aqui para falar é a doutora Márcia. Por favor, a palavra. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, eu não posso deixar de agradecer, né, ao pessoal da comissão, a Viviane, o Paulo, os coordenadores, a Letícia e o João. E eu tenho um agradecimento especial porque eu era muito nova na comissão, eu tinha acabado de entrar na comissão quando eu fiquei sabendo, pela Letícia e pelo Paulo, do projeto, né, de escrever esse livro. Aí eu me candidatei a escrever um artigo e eles confiaram, né, mesmo eu sendo assim, não tinha nem ingressado efetivamente na comissão, então eu agradeço muito especialmente isso pela confiança de vocês dois. E, assim, eu agradeço toda a ajuda que vocês deram para a gente, a revisão, as conversas, né, as trocas de chat, de e-mail, para colocar todo mundo. E eu percebo aqui que é uma honra muito grande participar desse projeto, porque eu estou ouvindo cada um dos colegas e eu estou maravilhada assim, com a variedade de olhares sobre os temas. Muitos de vocês tangenciaram o tema que eu tratei, mas assim com um olhar completamente diferente, assim com uma riqueza de estudo, um enfoque completamente diferente. Então, assim, é muito rico mesmo, e todos estão... É uma honra participar desse projeto. O tema do que eu escolhi para escrever é sobre o direito à explicação das decisões automatizadas, principalmente aquelas decisões que são tomadas por aprendizado de máquina, né, machine learning.
e isso que permite a tomada de decisões qualquer interferência humana, que está se tornando cada vez mais frequente. E essas decisões tomadas por algoritmos, né, elas tanto podem ser uma coisa sem qualquer implicação na nossa vida, uma indicação de um filme ou de uma música, como ela pode afetar diretamente, né, impactar muito a nossa vida, positiva ou negativamente, até mesmo no atendimento de necessidades essenciais. Por exemplo, a obtenção de uma vaga de emprego, a obtenção de uma bolsa de estudos, de um financiamento bancário, de um crédito, né? Ou até o acesso a serviços assistenciais. Então, assim, como que esses algoritmos funcionam? Como que eles chegam àquelas determinadas decisões, né? É um fenômeno que é meio oculto, né? Por vários motivos. Seja por segredo industrial, né, ou comercial, seja porque realmente é muito difícil entender a máquina, até porque não é uma coisa tão cartesiana, que a informação que eu colocar para o algoritmo, né, a base de dados com a qual ele vai trabalhar, vai dar um output esperado. Às vezes pode sair uma coisa meio diferente do que o programador inicialmente pensou. Então, assim, o Frank Pasquale, que é um autor assim muito famoso, né, que estuda esse fenômeno, né, ele chama isso de black box, que é a caixa preta, né, como se fosse a caixa preta do avião. Então, o meu estudo ele partiu de uma breve análise sobre essa opacidade dos algoritmos, né, e de como são criados os perfis dos indivíduos, né, o fenômeno que a gente chama de profiling. E como essas decisões são tomadas por meio de algoritmos e elas podem ser discriminatórias. Então, como que elas chegam à discriminação? Então, um exemplo que eu vi, que eu achei engraçado até, né, seria cômico se não fosse trágico, né? Um exemplo que eu cito no meu artigo da Amazon, que aconteceu em 2014, que eles estavam selecionando candidatos a emprego e eles usaram para um cargo um cargo mais alto, né, eu acho que de diretoria, e eles utilizaram a base de dados das pessoas que haviam sido contratadas e bem-sucedidas nos últimos 10 anos anteriores. Então, o que a máquina concluiu? Basicamente, eram homens. Então, pelo estudo que ela vai fazendo com os dados, ela vai trabalhando, ela começou a discriminar todos os currículos que usavam a palavra women, ou women's, quer dizer, de mulheres, feminino. Então, ela acabou excluindo candidatas que haviam estudado em colégios femininos, participado de um campeonato feminino, simplesmente porque ela achava essa palavra feminino ou de mulheres, e ela tirava a base de dados que ela trabalhou, que era dos candidatos dos últimos 10 anos mais bem-sucedidos, não havia mulheres. Então, a máquina acaba sendo discriminatória nesse sentido, porque ela usa uma base de dados já em que houve discriminação. É como o Paulo estava falando na fala da Ana, né? E, então, partindo dessas análises, eu vou estudar à luz da LGPD, à luz do GDPR, e eu me utilizei bastante também das guidelines, que dão muita explicação já sobre, elas vão refinando, né, o entendimento do GDPR. Então, eu discuti os conceitos, né, o que a gente chama de decisões automatizadas, que são as decisões tomadas unicamente por máquina e que realmente atingem a esfera de direito de uma pessoa, não é qualquer decisão, né? É que vai atingir a esfera de direitos da pessoa. O direito à revisão de tais decisões, que no caso da LGPD não é por um humano, né? No GDPR é obrigatório que seja por um ser humano. A LGPD foi tirada, essa parte, né, da lei, e também o direito a são tomadas essas decisões. E aí eu chego sobre formas de evitar que as decisões automatizadas sejam discriminatórias, sejam injustas, através de uma análise, inclusive, do Instituto Alan Turing, e eles vão que são técnicas, que são éticas
e principalmente pela transparência e pela accountability, entre outras coisas, né? Todo está procurando neste momento é encontrar meios de regular, né, como o Jorge estava falando, a inteligência artificial, objetivando que ela seja de excelência e principalmente que ela inspire confiança, porque nós precisamos cada vez mais da inteligência artificial para realizar as tarefas, só que ela tem que ser confiável, né? Então foi bastante interessante estudar e analisar o que já existe na Europa sobre o direito à explicação das decisões automatizadas, para que a gente, respeitando as peculiaridades da nossa legislação, a gente possa ter subsídios para tratar dessa questão tão importante, porque tá na nossa LGPD é o nosso artigo 20 lá, meio jogado, que a gente não sabe muito bem o que fazer com ele, né? Então, esse estudo da Europa ajuda bastante. E eu espero que vocês se interessem pelo meu artigo, leiam, talvez tirem algum proveito, se quiserem também debater. Eu gostei muito, para mim foi um processo muito interessante escrever esse artigo, e a gente estava discutindo hoje no WhatsApp, né, de futuros... Estou dentro. Obrigada, pastor. Obrigada, doutora. Próxima que eu vou convidar aqui para falar é a doutora Inês. Olá, pessoal, boa noite, vocês me ouvem bem? Cristina, olá, pessoal. Bom, eu acho que nós estamos falando praticamente para a comissão, mas algumas pessoas não me conhecem, então só para me apresentar, eu sou a Maria Inês Assaf, eu sou head jurídico do Grupo Assaf, trabalho com proteção de dados já há alguns anos, e para quem também já me conhece, sabe que é só ter um projeto que eu mergulho. Então, eu primeiro falo que eu quero participar e depois eu vejo o tamanho do que eu entrei. E não podia ter sido diferente com esse projeto. Então, primeiro eu entrei, eu sou movida a desafios mesmo, e depois que eu entrei eu falei, meu Deus, como assim eu vou escrever sobre inteligência artificial? E era um mundo que eu realmente fui desafiada. Então, já de início, eu já quero agradecer todo o apoio que eu recebi da Letícia e do João. Eu tenho que agradecer também a Viviane e ao Paulo por permitir essas minhas loucuras, né? De permitir que eu mergulhe sem nem pensar um pouco na consequência. Mas a Letícia e ao João eu agradeço o apoio, porque de repente eu me vi inundada de artigos, de sugestões de livros, sugestões de filmes, que eu pudesse ver e pudesse, pelo menos, entender onde eu ia chegar. E já que eu gosto de um desafio, eu também, na hora de escolher o tema, eu escolhi algo que não é a minha realidade. Então, por trabalhar com privacidade de dados, por já ter trabalhado com direito de família, com direito do trabalho, eu falei, caramba, o que vai me mover a ser melhor do que eu possa, né? Se eu escrevesse sobre qualquer área que eu já atuo, talvez eu não tivesse a excelência de buscar algo que eu não sei mesmo. Então, eu fui para algo que me move desde criança, que é a investigação criminal. Então, assídua leitora da Agatha Christie, algo desse tipo. Hoje, assisto Discovery ID o tempo todo. Então, o que eu fui escrever? Eu falei, bom, como eu falo sobre inteligência artificial e falo um pouquinho de direito penal? E aí eu resolvi, o meu tema é de que forma a inteligência artificial pode ajudar na persecução penal, na parte investigativa. E aí a gente tem uma série de questões a respeito. Também não vou dar spoiler, mas assim, onde ela ajuda, onde ela pode atrapalhar, né? Onde estamos, o que nós já temos e o que nós podemos seguir, qual a realidade brasileira. Então, longe assim de pensar em alguma coisa como programas da realidade americana, CSI, ou até mesmo imaginar que, de repente, o tal do Hercule Poirot, né, o detetive de Agatha Christie, vai poder se transformar num Robocop. Antes de pensar nisso, qual a nossa realidade, o que nós temos hoje, e de que forma aquele policial que eu falo que nós temos exemplos de profissionais nas nossas polícias que excedem o que nós poderíamos imaginar e de que forma eles podem ser apoiados, né? Então, eu traço uma questão sobre isso, eu falo sobre um pouquinho, tangenciando um pouco também, como a doutora Márcia falou, que os temas se tangenciam um pouco, eu falo um pouquinho sobre a discriminação algorítmica, eu falo também sobre os erros que isso pode trazer, sobre decisões automatizadas e até
eu chego a falar um pouquinho sobre de que forma a Lei Geral de Proteção de Dados não incide na investigação penal, né, nesse ponto. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu escrevi, meu tema foi esse. Eu vou dizer assim que eu fui a primeira a falar sobre a versão impressa. Eu falei, vai ter a versão impressa, já perguntando e torcendo muito para que existisse, e depois perguntando, vai ter evento? Torcendo muito, e eu ainda posto num coquetel, para a gente poder festejar todos juntos essa obra. E eu quero falar também uma coisa que talvez os colegas tenham percebido agora como eu percebi. Foi uma surpresa saber o tema dos colegas. Então, cada um que foi falando, eu falei, nossa, mas que interessante. Então, como eu não sei o que o colega escreveu, essa obra vai ser maravilhosa para mim, porque eu vou poder pensar sobre o filtro do Supremo, a questão da saúde, a questão regulatória, são tantos assuntos que eu vou poder assim, me nutrir muito mais do que eu já consegui com o apoio que eu tive de todos vocês. Então, é só um agradecimento a todos, Viviane, Paulo, Letícia, Vitor e todos os colegas que escreveram. Então, é isso aí, pessoal. Obrigada, doutora, obrigada. Muito legal, é exatamente isso, né? Aqui, como eu falei no início, é um tema que a gente não tem tanto subsídio, não tem tanto embasamento aqui para poder desenvolver um raciocínio mais lógico. Então, foi um desafio, acredito, para todo mundo aqui. E é muito gratificante ver o resultado que a gente conquistou, né, que atingimos. Bom, a próxima aqui que eu vou convidar, né, é um artigo que foi feito em coautoria, que é a doutora Sandra e o doutor Paulo, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu acredito que alguns já me conheçam, outros ainda não. Sou a Sandra, eu faço parte da comissão. Quase sempre a gente acaba se encontrando nas reuniões, mas esse ano foi um ano um pouco atípico com relação ao retorno das atividades, então isso bagunçou um pouquinho a agenda. Eu gostaria de agradecer ao Paulo, à Viviane, tanto pelo acolhimento na comissão, ao João, à Letícia, por essa iniciativa, pelo projeto, pela organização. Realmente foi um projeto muito legal e foi um projeto muito gratificante de ser vivido. E a gente realmente conseguir olhar e ver que a gente conseguiu colher frutos muito interessantes. Como a doutora Inês falou, foi uma surpresa muito boa a gente ouvir os temas dos colegas e a gente descobrir quão rica ficou essa obra. Porque a gente não tinha ideia, enquanto autor de um artigo, quão rica ficou. A gente imaginava que viria realmente alguma coisa excepcional. A gente só não tinha noção de como seria. Então, eu gostaria, primeiro, de agradecer. Segundo, eu gostaria de falar o tema que a gente escolheu, né, que foi a aquisição de imóvel mediante procedimento digital, o desafio do dever de informação na era da inovação. Eu sou advogada contenciosa, civil e imobiliária, e uma das coisas que a gente mais vê hoje é o uso da tecnologia para negócios, para fechamento de negócios, para apresentação de propostas, para vistorias, e uma das nossas preocupações é sempre como a informação vai chegar ao consumidor. E como ela vai chegar ao consumidor? Porque o consumidor em si, ele já é um alvo fácil e ele já tem toda uma proteção e uma regulamentação diferenciada, tanto na legislação quanto no entendimento dos nossos magistrados e do tribunal. Então, a nossa ideia foi fazer uma provocação. Como essa tecnologia está sendo utilizada hoje para formalização de contratos, para vistorias, e como essa tecnologia pode auxiliar o dever de informação correto, claro, e que mecanismos a gente pode adotar para preservar os direitos, tanto de quem vende, quanto de quem está ali à disposição do mercado como consumidor. Foi muito interessante, foi uma obra muito legal de ser escrita, contei com a parceria do Dr. Paulo, que está aqui comigo, que não faz parte da comissão, então logo menos ele vai se apresentar, pelo menos quem ele é. E fica essa provocação. Nós trouxemos algumas reflexões, algumas sugestões, e uma coisa que hoje é uma sugestão inédita, mas o mercado é muito dinâmico. Então, a gente trouxe tecnologia que, embora seja utilizada, ela ainda nem é 100%. As sugestões que a gente traz são sugestões que atendem ainda um mercado em evolução, mas a gente não tem noção de como ele vai evoluir e de como isso vai acabar se desdobrando.
Bom, boa noite, gente. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar no meio de tanta gente bacana, com temas tão interessantes, e me proporcionar, claro, escrever esse artigo com a doutora Sandra. Eu também atuo no mercado imobiliário já tem uns 8 anos, aproximadamente, e eu espero que vocês consigam ler o nosso artigo, e apesar de ser um tema corriqueiro, que é a aquisição de imóvel, e ser tão ultrapassada a forma, digamos assim, da aquisição, que é registro público e tudo mais, como a gente pode inovar, mesmo coisas tão ultrapassadas, digamos assim, e cada vez mais trazer agilidade para os negócios jurídicos. Excelente, excelente. Obrigada, doutora Sandra, doutor Paulo. Bom, para o fechamento, antes de apresentar o meu artigo, né, eu queria frisar que tem outros atores aqui que, infelizmente, por motivos, né, de força maior, vamos dizer assim, não conseguiram participar. Então, eu vou fazer o fechamento da apresentação aqui dos artigos. Inicialmente já me apresentei, né? Mas o meu artigo eu redigi sobre a nova era, né, digital nos seguros, abordando um pouco do IoT, né? Internet das Coisas, e sobre as suas responsabilidades. A Internet das Coisas está estritamente ligada à inteligência artificial. O mercado de seguros é um nicho muito específico, que está em grande crescimento, tem muito espaço ainda para ser desenvolvido. Eu tenho colegas aqui que atuam há anos também, mas nesse ramo, e sabem muito bem. E como o IoT está estritamente ligado à inteligência artificial, eu quis trazer esse tema que é muito interessante, né? Afinal, a gente acorda hoje já conectado em redes sociais, seja em streaming, então ali o IoT, a internet das coisas, está no nosso dia a dia, ainda que a gente não perceba, né? Que a gente vai sempre no automático. Então, eu trouxe esse tema, que é um tema muito relevante, para abordar justamente qual é o impacto hoje do IoT no mercado securitário. E o mercado securitário é um mercado que é muito bem regulamentado, né? A gente tem ali, dentre os órgãos reguladores, a própria SUSEP, que em 2021 chegou a publicar uma circular, né? Que é a Minuta Circular 638, que aborda especificamente sobre segurança cibernética, que traz ali obrigações, inclusive, que dispõe, né, para as próprias entidades supervisionadas seguradoras sobre as adequações de políticas para poder adotar justamente numa trâmite, porque também, assim como foi abordado aqui em artigo da nossa colega, né, sobre saúde, que abordou sobre saúde, o mercado de seguros também envolve muitos dados pessoais, então é muito importante que seja também muito bem regulamentado por seus órgãos ali responsáveis, né, supervisionados. E é muito importante, eu acho que eu convido a todos a ler o meu artigo também, é um assunto muito interessante que está também no nosso dia a dia. É muito provável que o mercado vá se movimentar cada vez mais, já temos aí o seguro de risco cibernético, né? Mas a tendência é que também o mercado caminhe junto com o avanço dessa revolução, né, 4.0 que a gente está vivendo, né, a nova revolução tecnológica. E acho que é basicamente isso. Obrigada, pessoal. Agora eu passo a palavra aqui para o fechamento, né, para a nossa presidente, a doutora Viviane, nosso vice-presidente, doutor Paulo, e antes de mais nada, agradecer imensamente mais uma vez por todos vocês terem tornado aqui esse projeto que era uma sementinha na minha cabeça. Falei, meu Deus, que loucura, como vou escrever isso? E graças a todos vocês a gente pôde concretizar juntos e que venham muitos novos outros projetos com vocês para os próximos anos. Obrigada. Muito bom, pessoal, excelente. Eu li todo o material, mas, olha, nada melhor do que ouvir cada um de vocês falando. Excelente, né? Dá uma outra visão, assim. Ainda bem que a gente tem um recesso a partir da semana que vem para poder ler as 350 páginas, né? Tem bastante tempo aí para ler, né? Mas olha, todo mundo está de parabéns, temas excelentes, assim, assuntos, né? Que nem a questão do Supremo, eu não sabia que tinha o Rafa e os robozinhos, o casal lá ajudando, né? Muito interessante mesmo, sensacional, muito bom mesmo. Parabéns a todos aí pelas pesquisas e por todo o conhecimento compartilhado, né? Paulo, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Sim, sim, Viviane.
Novamente aí, dar os parabéns a todos os autores, né? E acho que uma beleza que tem uma obra, né, que não é de um único autor, é multiautoral, é justamente isso que foi colocado, né? Os diversos olhares e enfoques, né? Então, como a gente colocou na apresentação, a ideia realmente era ter uma obra que dê uma visão geral, né? A gente não aqui está ajudando as pessoas que querem entrar nesse mundo e fala um pouco de uma forma organizada, mas fala um pouco sobre tudo e dando várias visões. Então, eu acho que isso é algo muito importante da obra, porque ela acaba tendo um alcance bastante grande, né? O público fica um público bastante amplo, então ele tem aí uma possibilidade muito grande de servir a muitas pessoas, né? Como eu falei, o objetivo era um dos objetivos das comissões aí principais é educar, é formar os colegas, mas também formar a sociedade, né? Então, permitir que o leigo também tenha acesso a esse tipo de conteúdo, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, a obra atingiu plenamente os objetivos, aí realmente vi que cada um veio com as suas, né, pelo processo ali, cada um veio com o seu tema e acabaram realmente formando um mosaico bem rico, né, e algo de grande aí, utilidade, né? Não só para a advocacia, mas para o público em geral. Então, ficou, acho que, super bacana mesmo a obra. Eu também vou aproveitar, né, eu fiz uma leitura, como que se chama, vertical, né, basicamente entendendo o que eram os artigos, né, eu não degustei o livro, né, não degustei ainda a obra, né, com reflexão, que tem que ser, é o tipo de coisa que tem que ser lido com um pouco mais devagar, realmente refletindo para você aproveitar ao máximo. Eu vou aproveitar aí também o recesso, né? Eu queria também aproveitar esse momento, né, de final de ano. A gente vem aí de 2 anos bastante difíceis de pandemia. Esse ano melhorou um pouco, né, a nossa sociedade, eu acho que em geral, né, como foi dito também, né, o próprio processo político pelo que a gente está passando é algo que está desgastando muito a nossa sociedade. Então, eu acho que justamente a gente tem que procurar, vamos dizer assim, abstrair, né, desses problemas, né, até para superar esses momentos difíceis, justamente a gente se reunir, né, e compartilhar esse momento com os colegas e procurar ver as coisas boas, né? E o que eu queria realmente aqui deixar como palavra final, a gente está chegando no final de mais um ano, né? Então, além de agradecer vocês, né, queria que vocês tivessem um ótimo final de ano, um ótimo recesso, quem puder tê-los, né? Descansem, aproveitem, estejam com suas famílias, né, que está num momento muito melhor, estejam com seus amigos, né? Eu acho que é um momento muito importante, acho que a nossa sociedade está precisando, né? Como eu falei, foram anos aí muito difíceis, né? Então, independente de religião A ou religião B, né? Eu acho que é um momento de parada, de voltar um pouco, né, para o seu semelhante, né, de ficar simplesmente, né, dominados, né? Muitas vezes a gente acaba sendo dominado pelos problemas, pelas adversidades, isso daí. Então, que todo mundo consiga renovar, né, se reencontrar os amigos, reencontrar os familiares, consiga recarregar as energias, né, para que em 2023 a gente volte aí com mais ânimo, mais disposição, né? E que essas adversidades que acontecem de saúde pública, de política e até de futebol, né? Para a gente não falar ao menos, né? Que a gente supere tudo isso daí e se saia bem, né? Saia
um grande problema, né, que não se fala muito, mas mas tem surgido aí a questão da saúde mental das pessoas. Então, o meu desejo é que vocês realmente aproveitem, façam realmente uma higiene mental nesse ano, se renovem, se reenergizem, né? E a gente volta aí para um 2023 com mais realizações, façamos mais coisas juntas, que esse ano foi um grande prazer compartilhar aí um momento com vocês, né? Vocês foram aí ótimos companheiros de me manter são mentalmente, né? Nessa loucura toda. Então, queria agradecer também muito a vocês, não só no sentido da OAB, mas enquanto grupo, enquanto pessoas que a gente está compartilhando algo aí em comum e procurando trazer algo de bom, né, para a nossa classe, para a nossa sociedade. E acho que, como a gente começou, né, lá no início, fazendo aquela apresentação, acho que a gente mostrou ali que de gota em gota a gente está enchendo o copo, né? O copo está mais meio cheio, né? Então, muito obrigado a todos, aproveitem a energia aí do final de ano, se reenergizem, e 2023 vamos aí, vamos fazer o dobro de produção ano que vem, né, Viviane? Trabalhar 24 meses. Em 12. E bora pro... Esse ano foram 12, né? Foi de janeiro a dezembro. Né? Pois é, isso aí. E vamos no foco da segunda edição, porque esse grupo vai fazer sucesso, né? João, você quer falar sobre o lançamento, como vai ser? Pode ser. O e-book ele vai ser disponibilizado na Amazon. Tá? Talvez isso demore alguns dias ainda. Então, além de ser disponibilizado lá na Amazon, a gente precisa enviar para vocês. Então, vai ser adicionado também. A gente envia o link depois, né, do Linktree. Vai ser adicionado nas redes também para ficar mais dinâmico na hora de baixar, de fazer o download. E, posteriormente, eu passo mais informações sobre a questão da Amazon. E lembrando... desculpa, Vivi, só complementando o João, lembrando do lançamento físico, né, que vai ser em fevereiro. Sim. Então, a gente também vai mantendo todos atualizados aí em questão da divulgação, para se programar, até para quem reside aí fora de São Paulo, né, para poder ter uma logística em tempo hábil, exatamente para poder estar presente aqui conosco, que será também de grande satisfação. Obrigada, pessoal. E amanhã a gente vai colocar nas redes, né, Letícia? Isso. No Insta, OAB Direito Digital e a OAB Proteção de Dados, a gente vai colocar o link na bio, tá? Isso. É o Linktree, como o João colocou, então clicando já tem acesso, e a gente também vai tentar, já aproveitando que essa reunião está sendo gravada, colocar também para aqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui presentes também, para poderem assistir posteriormente. Pessoal, muito obrigada. Não desconectem ainda para a gente tirar a foto do final, por favor. Letícia, João, obrigada aí pela coordenação. Tivemos altos e baixos, muitos, né? Mas faz parte. O importante é que saiu o trabalho, né? Obrigada aos autores aí e boas festas para todo mundo. Vamos celebrar aí esse ano de muitas conquistas. E vamos às fotos. Quem puder abrir a câmera. Boas festas, pessoal. A Graziela Rosa pediu a palavra. Pois não, Graziela? Eu só queria desejar também ali, parabenizar um feliz dia da mulher advogada, né, pessoal? É mesmo? Dia da mulher advogada. Bem lembrado. Era só isso, doutor. Parabéns a todas. Parabéns, doutoras. Eu vou aqui encerrar oficialmente, então, se me permitem, a reunião, né, a reunião por encerrada. Agradecer a todos. Eu vou parar a gravação e tiramos em seguida a fotografia final para ter uma recordação. Então, estou parando aqui.